Fala moçada, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre a síndrome do estresse tibial medial. Caramba, rapaz, que palavrão é esse? Mas que eu garanto que é muito conhecido por vocês. Ela é chamada também de canelite. Ela é uma patologia muito comum no mundo da corrida, tendo uma prevalência de 13 a 17% de todas as lesões nos corredores. Além da sua prevalência alta, é uma situação que impede do corredor progredir em seu treinamento. E muitos deles até desistem da prática de corrida em virtude da sua dor. Ela é uma patologia por overuse, no qual a hipótese mais concreta é que ocorre uma sobrecarga nas estruturas ósseas. Mas uma pergunta muito comum se faz: o que pode provocar essa sobrecarga nas estruturas ósseas? Obviamente nós sabemos que a corrida ela é um esporte de impacto e por ser um esporte de impacto ela promove sobrecarga em várias articulações. Mas é importante que você saiba que existem fatores de riscos que aumentam a probabilidade dessa sobrecarga nas estruturas ósseas. Esses fatores nós podemos dividir em fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Nos fatores intrínsecos, nós vamos destacar 4 para vocês. O primeiro seria a pronação excessiva, o segundo seria a queda do osso navicular, que está associada diretamente ao pé plano, o terceiro seria o aumento do índice de massa corpórea e o quarto seria a queda da pelve, onde indica uma instabilidade pélvica. Já nos fatores extrínsecos, nós vamos destacar 3. O primeiro seria corredores iniciantes, no qual nós poderemos fazer uma associação direta com uma execução ruim da técnica. O segundo seria corredores lentos, que normalmente passam o maior tempo na fase terrestre, isso aumentando esse impacto durante a corrida. E o terceiro fator seria o uso de calçados inadequados, prejudicando amortecimento e estabilidade. Mas como é que eu vou saber se eu tenho essa patologia? Quais são as características que ela irá apresentar? Então vamos lá. Normalmente essa patologia ela pode ser confundida com uma situação que nós chamamos de fratura por estresse. Essa situação, esse diagnóstico diferencial, ele ocorre muitas vezes através de exames de imagem, como ressonância magnética ou cintilografia óssea. Mas é importante salientar que essa é uma patologia que possui também características clínicas muito bem definidas, né? E aí eu destaco 3 características básicas para você, corredor, saber se você tem ou não essa patologia. A primeira seria dor na região posterior e interna da tíbia durante a prática do exercício. A segunda seria dor na região posterior e interna da tíbia, dor à palpação numa extensão de 5 centímetros da tíbia. E a terceira seria a presença dessa dor há mais de 2 semanas. Então você tem esses 3 sintomas clínicos muito bem definidos. Por ser uma patologia que promove dor durante a prática, também o corredor é comum ter uma dúvida em relação a se ele deve parar ou se ele pode continuar correndo e tratando paralelamente. Bom, eu vou trazer para vocês um quadro que vai ajudar um pouquinho em relação nessa tomada da decisão. Esse quadro ele envolve a intensidade da dor e a presença daqueles fatores de riscos que eu comentei para vocês. Então vamos lá. O primeiro quadro aqui, a primeira situação, coloca que o paciente tem uma dor leve, ele dói apenas no início da corrida, normalmente os 5 primeiros minutos da corrida, e que ele só tem um fator de risco presente. Bom, nessa situação, ele consegue treinar e realizar o tratamento paralelamente. Mas lembrando que esse treino ele não pode progredir, ele não pode aumentar o seu volume
da sua planilha. Então ele tem que se manter dentro de um volume de treino estável. A segunda situação já seria uma dor moderada, a intensidade da dor um pouco mais alta do que a primeira e a duração dessa dor durante a corrida, normalmente durando aí 30 minutos da corrida, e é uma situação que já dificulta o treino. Então, se ele tem essa dor moderada, juntamente com a presença de 2 fatores de riscos, a gente já não recomenda ele correr e tratar ao mesmo tempo. No caso, ele teria que reservar o tempo somente para tratamento, tanto da situação álgica quanto para eliminar esses fatores de risco. E a terceira situação seria justamente a presença da dor intermitente. Então, essa dor está presente durante o treino e pós-treino também. Então, nesse caso, a gente recomenda totalmente que ele não treine e se dedique especificamente ao tratamento. E aí, em relação ao tratamento, nós temos uma gama de situações que nós podemos abordar. Primeiramente, óbvio, o tratamento envolve as situações álgicas, né? Situações de dor. Mas eu vou ressaltar aqui para vocês uma situação que é muito importante, que seria trabalhar os parâmetros de técnica, os parâmetros biomecânicos da corrida e melhorar esses parâmetros biomecânicos. Parâmetros esses como cadência, parâmetros como melhora do ângulo de flexão do joelho na fase aérea, também melhora do ângulo de ataque e gerar maior estabilidade do quadril. Nós sabemos que esses parâmetros não são fáceis de serem retreinados, mas também não são impossíveis. É necessário que haja uma dedicação do treinador e também uma dedicação do profissional, do corredor de rua, para que ele possa melhorar todos esses parâmetros. Ok? Se vocês gostaram desse vídeo, dessa dica, vocês vão lá e compartilhem para que o maior número de pessoas possam ter acesso a essa informação. Beleza, galera? Até o próximo. Um abraço!